achou, diga glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. Jesus. E viu 2 barcos parados junto ao lago. Mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando as suas redes. E ele entrou em um dos barcos que era o de Simão e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o mar alto e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão Pedro disse: mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Até aí. Depois a gente vai lendo junto. Você pode, se quiser, deixar a sua Bíblia aberta. Irmãos, esse episódio aqui, eu particularmente sou apaixonado nesse texto aqui. Eu gosto muito desse relacionamento de Jesus com seus discípulos, porque, irmãos, acredito que é sonho de todos nós que somos seguidores de Cristo ter vivido esse momento, né, irmãos, de ver Jesus em carne, de ter sido discipulado por Ele. Então a gente admira eles, vive esse momento com eles. Eu sempre, quando eu ia estudar a Bíblia, o Novo Testamento, teve um livro que eu li, que era sobre a história dos 12 discípulos. A vida deles, quem eram eles, quais eram as suas profissões, qual era o tipo de temperamento de acordo com as histórias que cada um era portador. Sempre gostei dessa... E sempre quando eu li tudo sobre os discípulos, sobre esse... Eu sempre me perguntava no meu espírito, falava, meu Deus, essa escolha de Jesus foi muito interessante. Porque se você for parar para analisar, irmãos, nenhum dos 12 merecia estar ali, né? Se você for ler sobre os 12, o melhorzinho assim, se tratando de currículo, de vida, era o Judas. E nós conhecemos o desfecho da história dele. E a gente sabe que a Bíblia diz que o Senhor escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, né? E isso nos dá base para entender como que Jesus escolheu os 12, baseado nas coisas loucas desse mundo, né, Edith? Até quando falo sobre mim, não, o Senhor me escolheu. Mas esse cara que nós acabamos de ler aqui, que o Dr. Lucas, ele cita o nome dele de uma forma direta, que foi o Pedro, ele em particular, sempre ele é mais citado na Bíblia por causa da sua intensidade, por causa das suas histórias. E eu sempre, irmãos, tentava entender Pedro. E eu estava lendo esse texto, tentando e perguntando ao Espírito Santo, Senhor, o que o Senhor viu nele de diferente, assim? O que o Senhor viu nele de falar assim, nossa, esse cara tem algo especial? Porque Pedro foi diretamente um dos líderes da igreja, irmãos. Existe uma divergência teológica entre os três, entre Tiago e Pedro, para saber quem foi o pastor da igreja. Uns falam que foi Pedro, outros falam que foi Tiago, enfim, não nos cabe saber isso, mas foi diretamente um dos líderes da igreja, o Pedro. E olha a responsabilidade. O primeiro pastor da igreja, irmãos, após a ascensão de Cristo, a descida do Espírito Santo, o primeiro, um dos líderes da igreja. Olha a responsabilidade que era. Então o Senhor viu algo nele que foi diferente. E nós vamos narrar essa história aqui de forma rápida e entender um segredo do coração de Pedro. E eu queria falar sobre isso hoje.
sobre o tema O Segredo do Coração de Pedro. O que o Senhor viu no coração dele? O que tinha ali que eu queria conversar um pouco sobre isso. Nós vamos narrar um pouco a história para você entender, eu preciso que você preste atenção aqui. O contexto aqui fala de Pedro, junto com seus sócios, uma noite anterior aqui a esse episódio da pregação, na noite anterior, eles se preparam e vão, Tiagão, para mais uma noite, mais uma madrugada, que era comum, Wagner, entre eles, porque eles exerciam essa profissão de pescador. Nós temos algum pescador aqui na igreja? Não, né? Tião? Djalma? De almas. Ah, tá, você que estava falando de Djalma, você que era o nome de alguém. De alma, só pescadores de alma, né, Marina? Verdade. Tem alguém aqui que gosta de pescar por hobby? Ah, Edu. O Juan gosta, o Juan. É, que benção. Mas assim, mas vai para tentar mesmo ou vem com o peixe? Vem com o peixe? Eu tenho que perguntar a Leide, o que você pode ter passado no mercado lá, comprado uns peixes. Vem com o peixe, né, Edu? Irmãos, meu primeiro pastor que me ganhou para Jesus, né, pastora? Ele gostava muito de pescar. Gostava muito. Uma vez por semana ele passava a noite fora. A pastora ficava para morrer, irmãos, com ele. Porque ele ficava uma noite por semana, era o hobby dele, era o dia que ele ia distrair, que ele ia gritar com os peixes lá. Sabe aquele momento que tu precisa distrair a cabeça um pouquinho? Uns vão pescar, outros vão jogar bola, né? As mulheres eu não sei o que faz. Mas enfim, ele gostava muito. Só que tinha uma curiosidade, irmão, que ele, por ser hobby, eu gostava muito da fé dele, Tiago. Era um homem de fé. Que ele sempre ia no carro dele, colocava um isopor grande, sabe? Para vir com os peixes no isopor. Mas eu olhava para o isopor e falava assim, rapaz, é um homem de fé, hein? Aí levava a rede, levava a vara, levava o anzol, levava tudo. Aí quando ele voltava, eu sempre fui assim, morava perto, né? Sempre fui a pegada, ia lá, irmãos, ele não pegava nada. Era incrível, irmãos. E não desanimava ele, pô. Não desanimava. Minha esposa é testemunha, não pegava nada. Até um dia dei essa dica para ele, eu falei, ó, pastor, faz o seguinte, tá ficando feio já. Passa no mercado, quando o senhor estiver vindo, compra uns peixes, coloca aí, chega aqui, entendeu? Você não vai mentir falando que você pescou no mercado, entendeu? Ele ria, beça, mas ele gostava, não era a profissão dele, não é a profissão dele, né? Mas ele deve fazer isso até hoje, mas ele gostava de fazer aquilo. Nesse caso aqui, não era por hobby, eles eram profissionais no que faziam. Então, eu acredito, como não tem nenhum profissional aqui de pesca de peixe, só de profissionais de pescar homens, como disse nossa irmã Iriné, eu não sei como é que é a liturgia, talvez eles estudavam como é que ia estar o vento, talvez o vento altere de alguma coisa, se vai estar sol, se vai estar chovendo, eu não entendo muito bem, né, mas essas coisas devem alterar. E eles estudaram tudo, planejaram, eles não saíam assim, irmãos, avulso, eles sabiam o que estavam fazendo. Então era um planejamento, era um dia normal de trabalho que eles sabiam que ia dar certo, ia ser próspero. E eles se arrumam, vão e saem para pescar. E algo incomum acontece, que é não conseguirem pescar nada. A noite toda pescando e nada, irmãos, nada, não era comum isso. Tinha algo estranho, tinha algo de errado aqui. Chegam pela manhã, eles retornam, descem do barco, vão fazer o procedimento que o pescador faz ao fim, de expediente, pegam as suas redes, vão lavar as redes. Aí, de repente, quem chega? Jesus. Como se nada tivesse acontecido, irmão. Jesus chega, a multidão está apertando, você leu comigo no versículo 1, a multidão está apertando para ouvir a palavra, e o Senhor viu 2 barcos parados junto ao lago, e viu os pescadores lavando as redes, versículo 2,
e ele entrou em um dos barcos. Lucas não detalha se ele pediu permissão, irmãos, ele entrou no barco de Pedro e pediu a Pedro para afastar o barco um pouquinho para que ele pudesse falar à multidão, porque Jesus usava da estratégia dos ventos para que a sua voz seja alcançada pela multidão. Naquela época não tinha a tecnologia do microfone, da caixa de som, então Jesus usava de estratégia para que todos conseguissem ouvir. E Jesus prega para aquela multidão. Seria tão bom se tivesse a mensagem aqui, né, Tiago? Não tem sobre o que ele pregou aqui, mas ele pregou, foi um culto, irmão, foi uma maravilha, um culto pela manhã. Culto de manhã é bom, né, irmãos? Culto de manhã é bom, aquela consagração, Acabou no culto, Jesus foi falar com o dono do barco, Pedro. E Jesus fala com ele, Wagner, como alguém que soubesse como foi a noite dele. Você consegue entender isso comigo? Porque Jesus não chega para ele e pergunta: Pedro, como é que foi sua noite? O Senhor chega para ele e libera uma ordem para ele. Disse a Simão, versículo 4, velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. É uma ordem para quem sabia como foi a noite deles. Ele sabia, Tiago, como tinha sido a noite. E eu acredito por ter sido algo incomum, irmãos, que foi o próprio Senhor que deu a ordem para os peixes saírem daquela região, irmãos. Eu acredito muito nisso porque a Bíblia diz que o Senhor fala com o vento, irmãos. Falava com o mar. A Bíblia diz em Jonas que o Senhor falou com um grande peixe, o peixe obedeceu. Então eu acredito, irmãos, que alguns minutos ou horas antes dele pescar, o Senhor foi lá e chamou os peixes e falou: vem cá, meus filhos, papai, vem cá. Essa noite vocês vão ficar em outro lado. Vocês vão ficar concentrados em tal lugar. O Senhor preparou esse momento para que desse errado. É difícil de a gente digerir isso, mas, irmão, eu preciso repetir. O Senhor preparou esse momento para que desse errado. Porque o Senhor queria chamar a atenção de Pedro, irmãos. Então Ele preparou esse momento para que desse errado. Porque, irmãos, nem tudo que dá errado, irmãos, é o diabo, sabia disso? Nós temos essa tendência de sempre acusar ele merece mesmo, que ele é miserável. É bom de colocar a culpa nele mesmo. Não, mas nem tudo. Tem coisa que é o próprio Senhor que permite dar errado, Felipe. Tem coisa que é o próprio Senhor. Tem coisa que é o próprio Senhor, profeta. Tem coisa que é o Senhor que coloca onde vai dar errado. Eu estou permitindo dar errado, eu estou permitindo desandar, eu estou permitindo parar, eu estou permitindo sumir todo mundo de pé, eu estou permitindo isso acontecer. E a gente se pergunta: Senhor, para quê? Existe um propósito disso. Talvez o Senhor quer chamar a sua atenção. Talvez o Senhor quer que você pare um pouco para analisar o que está acontecendo. Porque talvez a gente, diante de tudo que a gente está vendo, a gente não percebe. Igual aquele acontecimento que Jesus narra em Lucas capítulo 15, da mulher que perdeu a dracma. Ela perdeu a dracma, acendeu a luz, e quando ela acendeu a luz, o que ela percebeu, gente? Ela percebeu que a casa estava desarrumada. Vamos lá? Ela percebeu que a casa estava... Mas para pensar comigo, irmãos. Ela só percebeu que a casa estava desarrumada depois que ela perdeu uma dracma. Foi acender a luz para procurar. E aí ela percebeu que a casa estava desarrumada. A casa foi desarrumada depois que ela perdeu a dracma? A casa já estava desarrumada. Ela perdeu a dracma, acendeu a luz e percebeu que a casa estava desarrumada. Tem coisas que a gente perde, que é o Senhor acendendo uma luz para a gente perceber que talvez a casa aqui está desarrumada e Ele precisa arrumar a casa. Porque o Senhor te ama tanto, mas tanto, que Ele prefere ver você perdendo aqui no exterior, mas para ganhar você aqui, ó.
Então tem hora, irmãos, que a gente passa por uns desertos, que é o Senhor ensinando a gente, vai. Tem hora que nós passamos por algumas provas, que é o Senhor chamando a gente para perto. Aqui não tem, irmãos, aqui na cura não tem, mas você conhece alguém talvez de outro lugar, que, irmão, é só ficar na prova, não falta um culto, irmãos. Não falta nada, irmãos, vem todo culto, e tá aqui, e oração, e tal, e isso. Mas às vezes quando está bem, esquece do Senhor, irmão. E uma das ferramentas do Senhor a chamar a nossa atenção é isso. É fazer algumas coisas darem errado na nossa vida. Porque Ele precisa alinhar a gente. E talvez o problema não está em você. No que você está fazendo. Talvez o problema é só a distância. Porque quando o Senhor termina de pregar, olha comigo o texto aí, ó. Aleluia. Versículo 4. Quem está comigo, diga amém. E quando ele terminou de falar, disse a Pedro: velejai para o profundo e lançai a rede para um arrastão. Versículo 5. Está comigo? Respondendo Simão Pedro, disse-lhe: mestre, olha isso, irmãos. Nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos. Olha a resposta: mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Repare, irmãos, uma coisa aqui, olha para cá. O lugar que ele volta é o mesmo. O barco que ele vai usar, minha irmã, é o mesmo barco. Dani, a rede que ele vai usar é a mesma rede, que ele não sabe pegar outra rede. Os companheiros que estão com ele são os mesmos que estavam lá. O lago é o mesmo, irmãos. Tudo é o mesmo. Só que tem uma chave aqui, que o Pedro reconhece a chave quando ele vai, ele diz: mas sobre a tua palavra. Aleluia. Eu preciso que você pegue essa chave. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Eu farei de novo. Percebeu que o problema não estava no ambiente. Percebeu que o problema não estava no instrumento. Percebeu que o problema não estava nas pessoas. Percebeu que o problema estava: você está fazendo certo, do jeito certo. Você pode até ser instruído para fazer isso, mas não adianta nada fazer se não estiver debaixo da palavra. Aleluia. Talvez você saiba o que você está fazendo. Talvez você está fazendo tudo certinho, irmãos. Talvez você é instruído para fazer o que você está fazendo, mas tem algo dando errado e você não entende o que é. É porque não adianta estar fazendo o que você acha que é certo, o que você sabe, se não estiver debaixo de uma direção de Deus. Eu preciso que você olhe para essa pessoa bonita que Deus colocou do seu lado e aponte um dedo de profeta para ela. Isso, irmão, dedo de profeta. Ah, a Catrine fez dedo de profeta, gostei, isso aí. Dedo de profeta para ela assim, ó. E diga para ela: não adianta fazer certo sem ouvir a voz. Ouça a voz de Deus. Ouça a direção de Deus. Você consegue receber essa palavra, irmãos? Recebe essa palavra aqui, irmãos. Vai na direção de Deus. Talvez você está vendo o problema nas pessoas. Não, mas é essa pessoa aqui. Eu tenho que tirar essa pessoa muito pesada. Sai de perto de mim. Talvez não é pessoa, talvez você precisa ouvir a voz. Talvez você está olhando para o ambiente dizendo: eu já sei, o problema é o ambiente. Vou sair da igreja, vou para outra igreja. Não, talvez o problema não está no ambiente. Você precisa ouvir a voz. É isso. Ai, irmãos, como nós precisamos ouvir a voz. Oh, irmãos, aquele sentimento de Moisés. Tiago, eu sou apaixonado nesse texto de Êxodo. Eu não lembro agora o capítulo, mas quando Moisés está para sair, e o Senhor manda, ele diz: não, eu não saio daqui se o Senhor não for comigo.
Aí o Senhor, tá bom, eu vou mandar um anjo. Ele diz, não quero anjo. Eu só saio daqui se o Senhor, se a cavode do Senhor, se o peso do teu caráter for conosco. É esse sentimento que tem que estar dentro de nós. Eu não me movo sem ouvir a voz. Mas o céu está trancado, irmão, abre. Joga a pedra para cima, faz alguma coisa. Mas ouve a voz. Vai debaixo da palavra. Vai debaixo da palavra. Que talvez aquilo que deu errado agora vai dar certo. Se o Senhor liberar a palavra, amém? Busque isso. Pedro diz, pesquei a noite toda, deu tudo errado, mas sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede de novo. E ele vai, irmãos. Você conhece o texto, você conhece a história. Vamos continuar. E fazendo assim, versículo 6. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixe. E a rede se rompia. Uau! Glória a Deus, irmão. Irmãos, eu amo ler a Bíblia como se eu não conhecesse a história. Deus sempre fala de novo. Amém? E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixe. A rede se rompia. Coisa linda, Senhor. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los, porque tinha muito peixe, irmãos. Tiago não demorou muito, não precisou passar a noite toda, não teve muito esforço, foi só fazer debaixo da palavra. Pega essa frase que eu vou liberar agora, por favor, no seu coração, mas tem que pegar. Quando você está debaixo da palavra, não é você que vai atrás do peixe. O peixe pula na sua rede. Irmão, você precisa pegar isso aqui. Vou dizer de novo, ó. Quando você vai debaixo da palavra, são os peixes que pulam na sua rede. Levante a sua mão, por favor. Porque em nome de Jesus, você vai ouvir a voz do Senhor. E vai debaixo da palavra. E quando você for debaixo da palavra, os peixes vão pular na sua rede. As notícias vão correr atrás de você. Aquela alma vai vir atrás de você dizendo, olha por mim, eu estou precisando de oração. Por favor, as almas vão pular. Aquela porta de emprego vai te procurar quando você entrar debaixo da palavra, debaixo da obediência, debaixo da oração, debaixo do jejum, debaixo da palavra. Empresários vão te procurar quando você fizer debaixo da palavra. Debaixo da palavra, os peixes vão pular na sua rede. Quem está comigo, diga glória a Deus. Ele está aqui, irmãos, tem uma presença dele aqui. Eles acenaram, versículo 7, aos seus companheiros que estavam no outro barco. Você que está em casa e acompanha também, vai na Bíblia aí. Ao ponto de começarem a afundar. Era tanto peixe que o barco nem aguentou, irmão, direito. Irmãos, é mais uma palavra profética que eu preciso liberar. Vai ser maior do que você imagina, irmãos. Vai ser maior do que você imagina o que o Senhor vai fazer. E vendo isso, Simão Pedro. Irmão, você imagina a cena de Pedro, Tiago. Pedro era pescador, Tiagão. Jenny, ele era pescador. Ele está vendo, Bruno, deixa eu abaixar para te ver. Bruno, ele acabou de ver agora aqui a maior pesca da vida dele, Brunão. A maior pesca da vida dele. Edu, o barco estava quase afundando, Edu. a maior pesca da vida dele. Ele nunca viu tanto peixe na vida dele, irmão.
Ele está apavorado com o que ele está vendo. Porque ele sabia que se de madrugada foi ruim para pegar peixe, quem dirá de dia, irmão? E ele viu que aquilo ali, Edilson, foi um milagre. Quando ele viu isso, olha a reação de Pedro. Agora vamos caminhar nisso aqui, ó. Versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro, o que ele fez, Dani? Prostrou-se diante de Jesus. As minhas estão espertas ali. Prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, isso aqui, irmão, você precisa analisar isso aqui comigo. Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Ele acabou de ver um milagre. Ele acabou de ver um milagre. E a resposta dele é se prostrar e dizer: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu não sou digno de estar perto do Senhor. Ele adora. Ele adora. Irmãos, geralmente quando a gente vê um milagre assim, irmãos, a gente quer estar perto, a gente quer, não, eu quero mais. Ele está pedindo: se ausenta, porque eu não sou digno. Pedro vê quem ele é, Jenny. E Pedro não está interessado. Irmão, eu queria que você visse essa cena comigo. Que Pedro está vendo o barco quase afundar de peixe. Mas não está nem aí para os peixes. Porque ele se prostra. E depois que ele se prostra, ele adora, ele diz: Senhor, eu não sou digno. Catrine, ele esquece os peixes. Porque ele quer Jesus. Irmãos, os peixes representam aqui, irmão, o milagre que Pedro acabou de viver. Sim ou não? Amém? Bruno, os peixes representam um milagre. E ele simplesmente esquece os peixes. Porque, irmãos, Pedro não queria as mãos. Pedro preferiu os pés. Eu preciso dizer essa frase que já vai fazer sentido para você. Edilson, Pedro não queria as mãos. Pedro preferiu os pés. Infelizmente, irmãos, tem muita gente que está, mas está pelas mãos do que pode fazer alguma coisa. Está pelas mãos do milagre. E Jesus lidou com isso durante o seu ministério, pastora Marta. A multidão cercava, a multidão apertava, mas a multidão queria as mãos do Jesus que dava ordem para o paralítico andar. Eles queriam as mãos do Jesus que dava ordem para o morto ressuscitar. Eles queriam as mãos do Jesus que fazia milagres e prodígios. Mas eu estou vendo um cara chamado Pedro, que nem conhece direito, que acaba de ver um milagre, acaba de ver uma pesca maravilhosa, Tiago, e se prostra dizendo: eu quero os pés, eu quero o Senhor. Depois que ele disse isso, vem comigo, versículo 9, pois ele estava admirado, e todos os que estavam com ele diante do arrastão de peixes que tinham feito. E assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Pedro. Agora, na parte B do versículo 10, a resposta de Jesus.
E disse Jesus a Simão: não temas. Resposta à adoração de Pedro, dizendo: afaste de mim, porque eu sou pecador. O Senhor responde dizendo: não temas, porque de agora em diante será pescador de homens, Pedro. Aleluia. Era Jesus revelando algo maravilhoso, e você precisa se alegrar comigo nisso aqui. Era Jesus dizendo: Pedrão, eu fiz esse cenário todo aqui. Eu preparei isso tudo aqui, Pedro, porque eu queria liberar uma palavra sobre você, porque a partir de hoje, o seu ministério, o seu serviço muda. Você não vai mais pescar peixes, a partir de hoje você será pescador de homens. Glória a Deus. Existe um chamado aqui, diga aleluia. Agora tem algo muito importante aqui, irmãos. Jesus chamou Pedro. É um chamado aqui, Wagner. Só que, irmãos, Jesus podia ter chamado Pedro desde depois do culto. Lembra no culto de manhã? Quem lembra do culto de manhã? Que aconteceu com Jesus no barco de Pedro? Irmão, você imagina como é que não foi o culto de Pedro, irmãos? Ouvindo aquele cara falar, meio frustrado. Não sei se ele tinha conta para pagar, se ele tinha o que para fazer com aquele dinheiro, com aqueles peixes. Mas se o Senhor chama ele ali, irmão, seria melhor, sim ou não? Estava frustrado, desanimado, pescou a noite toda, não apanhou nada. Bruno, se ele chama ali Pedro, era melhor estrategicamente. Mas o Senhor dá ordem e espera, Wagner, Pedro ter a melhor pesca da vida dele. Aí libera um chamado para ele: Pedro, eu tenho algo maior para você. Eu tenho algo melhor para você. A partir de hoje será pescador de homens. E a Bíblia diz, versículo 11, e levando os seus barcos para a terra, eles deixaram, vocês estão aí? Eles deixaram tudo. Eles deixaram tudo. Eles deixaram tudo. Nem sei para quem que ficou aqueles peixes, irmão. Ficou de oferta para alguém que foi muito abençoado. Mas você percebe isso aqui, irmãos? O coração de Pedro. Irmão, você consegue entender isso aqui comigo, irmãos? Pedro deixou tudo. O milagre que ele acabou de receber. Os peixes, Paulo, que ele acabou de ver. Ele deixou tudo. Sabe qual é o coração de um verdadeiro adorador? Aquele que tem coragem de deixar um milagre, que talvez foi o próprio Jesus que deu, mas deixa o milagre para ir atrás do dono do milagre. Esse é um verdadeiro adorador, irmãos. Alguém, irmãos, até gosta do... É bom, irmãos, o milagre, é bom ver o testemunho. Esse é maravilhoso, irmãos. Quem não gosta, irmão? Vamos ser sinceros. E a gente pode ser até atraído por isso, Tiago. Porque todo mundo que vem, às vezes, vem por um motivo. Ah, eu vou para a igreja que eu estou precisando. Não ouviu essa frase, né? Pessoa ignorante, irmão, não conhece a verdade ainda. Deixa vir. Tem gente que vem para arrumar namorada, irmão. Deixa vir, vai arrumar um noivo aqui, um Jesus. É, irmão. Mas vem por algum motivo. Só que, irmão, quando a gente conhece Ele, esses motivos precisam desaparecer. Porque mais importante que a porta aberta é Ele. Mais importante do que grandes peixes é Ele. Mais importante do que a chave da casa própria é Ele. Isso é bom. Ele dá, irmãos, Ele dá, Ele faz. Porém, mais importante que isso é a presença dEle. Mais importante do que o carro do ano, e Ele dá, irmãos, Ele faz. Porém, mais importante que isso é a presença dEle.
Irmãos, os discípulos, sabe qual foi o problema de Judas? Jesus sofreu com isso, irmãos. Jesus procura alguém que quer Ele. Quando eu estava orando isso em casa, eu chorei com o Espírito Santo, irmãos. Porque às vezes nós não merecemos a graça dEle. O Senhor procura alguém que quer Ele, irmão. Irmão, a gente é tão ruim. Nós somos tão ruim, mas tão ruim. Que a gente vai orar, irmãos. A gente nem desfruta dEle. A gente começa a pedir, Senhor, faz isso. Senhor, vai ali. Senhor, faz, Senhor. Faz, Senhor. Eu sei, irmão, que existe um momento da intercessão. Mas, irmão, tem hora aqui na oração que Ele quer você, cara. Ele quer você. Ele quer ver seu coração nele. Sabe, eu não vou ali para pedir, eu vou porque eu quero sentir o cheiro dele. Eu vou porque eu quero sentir a presença dele. Eu vou porque eu quero sentir o abraço do meu Pai. O abraço do meu Pai. Aí a gente vai para lá, irmão, a gente quer dar conselho para Deus. A gente fala, Senhor, o Senhor podia, faz isso. Vai, faz isso. Irmão, eu sei que tem um momento da intercessão, mas, irmão, o melhor de tudo é você e Ele. Ah, irmão, só quem é desse ambiente sabe aquele momento que você entra lá naquele lugar secreto, sei lá, apaga a luz, luz acesa, cada um tem seu jeito, um se prostra, um de joelho, outro deitado, outro fica em pé, mas você e Ele lá, é você e Ele dizendo, Pai, eu te amo, Pai, ainda que a figueira não floresça, ainda que eu vá na árvore e não tenha fruto, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Senhor é a minha alegria. Seu coração precisa estar nisso, nele. Porque enquanto tiverem coisas, quando as coisas não derem certo, o seu humor vai mudar, a sua paz vai sair. Mas quando você tem um coração nele, nada tira a sua paz. Nada tira a sua paz. Você pode ficar triste aqui fora, mas alegre aqui dentro. Porque você tem um Pai que cuida. Cuida de você. Ai, irmãos, Ele está te convidando a viver isso com Ele. Algo novo. Um relacionamento novo. Sabe, irmão, quanto tempo que você não vai orar e não para de falar lá na oração. Às vezes Ele quer até falar com você, mas tu não deixa Ele falar. Ele quer comungar com você. O Senhor procura o segredo do coração de Pedro é esse. Um coração que quer Ele. Que quer Ele. Que quer Ele. E as outras coisas? Ah, serão acrescentadas. Eu quero Ele. O meu noivo. O meu pai. O meu amigo. Ah, irmãos, é você e Ele. Jesus procura. Procura, irmãos, porque está... Mas existem remanescentes, amém? Existem remanescentes. E o Senhor está te convidando a ser tocado nesse movimento agora. Dos 12 discípulos, o Judas, ele era o contrário disso. Sabe qual foi o problema de Judas, irmãos? Judas fazia parte de um grupo chamado Zelotes. Grupo dos Zelotes. O grupo dos Zelotes estudavam as escrituras messiânicas. Eles eram inteligentes, Tiago, mas eles estudavam que Jesus viria ou como filho de Abraão, ou como filho de Davi, ou como filho de Jacó. E eles acreditavam que Jesus viria como filho de Davi, só que de forma literal.
Como assim? Quando você olha para Davi, você vê Davi vencendo os inimigos à espada. Davi vencendo. Então eles acreditavam que Jesus ia vir e estabelecer teu reino na terra, ia governar e tal. Então era isso que Judas acreditava. O que aconteceu com Judas no último momento, irmãos? Como que um cara que viu tudo que viu, de repente... É porque Judas acreditava nisso e Jesus começou a se despedir na ceia. Jesus começou a dar a entender, olha, eu vou ser entregue. Eu vou morrer. Jesus avisou para eles, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Mas na cabeça deles só entrou, eu vou morrer, eu vou me entregar. Então quando ele percebeu que Jesus não era aquilo que ele estudou, que ele imaginou, que Jesus ia estabelecer teu reino, e ele ia ficar ali ao lado de Jesus, ele simplesmente vira as costas, provando que ele estava ali por outro motivo e não por ele. E a multidão era assim, irmãos. E alguém pregou alguns meses atrás aqui foi a pastora, ela pregou sobre multidão e discípulo. E eu vim fazer essa pergunta para você de novo aqui. Como nós temos se comportado diante do Senhor, irmãos? Porque a multidão quer as mãos, os discípulos querem os pés, os discípulos querem Ele, os discípulos querem ficar perto dEle. Pedro era tão apaixonado, mas tão apaixonado, irmão, que ele fazia até as coisas erradas, mas porque ele era apaixonado. Irmão, se for para errar, a gente erre por amor. Irmão, Pedro, ele arrancou a orelha de um cara, já contei isso aqui algumas vezes, para defender Jesus, irmão. Jesus teve que repreender ele, chamou ele de diabo, falou para trás de mim, porque Jesus estava dizendo, não, você não vai para a cruz, não. Você não vai lá. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Mas Pedro estava fazendo isso porque Pedro queria defender ele. Quando Pedro nega, irmãos, Pedro nega porque ele está de longe, assistindo para onde ele ia. E de repente Pedro é tomado pelo medo de ser reconhecido e ser apedrejado. E ele nega. Jesus tinha avisado isso para ele, nós já falamos sobre isso aqui. Mas ele faz porque ele amava. E foi isso que Jesus viu nele. Então eu quero te convidar essa noite, irmãos. Eu não sei de que forma você entrou por essa porta hoje. Talvez cheio de conflito na sua mente, cheio de perguntas, sem respostas. Talvez eu estou falando para alguém aqui que está sem direção de Deus. Talvez eu estou falando para alguém aqui que está precisando de um milagre urgente. Sabe aquele milagre urgente? Se eu perguntar aqui, vai começar a levantar a mão a galera. Vai botar a galera para cá, de milagre urgente. Milagre médio aqui no meio. Irmão, você vai ver que o urgente vai estar lotado. Só que eu quero te convidar hoje a esquecer o milagre urgente. E buscar Ele. E buscar Ele. Eu quero Deus. Ah, se Ele fizer, glória a Deus. Se não fizer, aleluia. Eu quero Ele. Esquecer. Estou precisando de uma resposta. Felipe, você falou que eu preciso fazer debaixo da palavra. Mas vem para Ele primeiro. Que quando você vier para Ele, irmão, um homem em Deus, um homem que vive em Deus, nele, num ambiente de glória, vive uma vida nele. Irmãos, todas as áreas da sua vida são mudadas. A sua vida financeira é transformada. A sua vida sentimental é transformada. A sua família vai ser transformada. Nele. Quando você vai nele, você tem que ir na fonte e estar ali por ele. Talvez esse sentimento de vazio é ele que está faltando.
Talvez essa tristeza que vem de vez em quando, é Ele que está faltando. Fica de pé comigo. Alguém consegue um copinho d'água para mim? Escute. Rafa, eu ouvi algo Faz 2 semanas, Rafa, que me chamou muita atenção. Obrigado, profeta. Wagner, faz 2 semanas, irmãos, que eu ouvi algo que me chamou muita atenção. Estava na conferência face a face. E o apóstolo Luiz Hermínio falou algo, irmãos, que me marcou demais. Ele disse que nós precisamos parar de se mover por sensação. Nós precisamos se mover por fé. Amém? E na presença dele também. Nós precisamos se mover por fé. Talvez você está esperando um arrepio. Sabe aquele arrepio que vem da espinha aqui, irmão? Pega tudo. Você chega. Talvez está esperando esse arrepio vir. Mas ele já está aqui, tu está perdendo ele, irmão. Porque ele não está porque você sente. Ele está porque ele disse que estaria conosco. Porque está escrito aqui, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Diga para alguém do seu lado, ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui, Paulão. Ele está aqui, Tiago. E você não precisa sentir, você precisa ter certeza que Ele está, porque Ele disse que estaria. Não é por sensação, é por fé, é por certeza. E eu quero te convidar agora a você adorar a Ele. Feche os teus olhos comigo e adore a Ele. Nós vamos fazer esse momento de adoração agora. Agora é você e Ele. Você e Ele. Me deixa te amar. É você e Ele. Mais e mais, mais e mais, me faz queimar. Isso. Me deixa te amar.